Olá, chegou a terça-feira, aquela das lives curtinhas que você que tem pouco tempo, pode ouvir enquanto faz um lanche, enquanto cozinha, no trajeto para o trabalho, ou naquele momento que você tem um óleo em casa, não sabe muito bem como usar, vai lá no YouTube, procura a live e descobre como vai fazer. Ao final, como a live é curta, a gente não tem muito tempo para tirar dúvidas ao vivo. Então, ao final, se restar dúvida, procure quem te convidou para a live ou procure por nós também nos nossos endereços no YouTube e no Instagram. Os endereços estão no convite dessa live e também serão apresentados ao final dela. Bem, nosso projeto somos 4 mulheres apaixonadas pela aromaterapia, que estudamos um óleo por semana e apresentamos o que aprendemos e o que conhecemos da prática dele também. Sou eu, Renata Conserva, sou médica, minha irmã Fernanda Conserva, que é empresária, Verônica Starling, empresária, e Jeane Metzger, que é uma fisioterapeuta neurofuncional. Nós já fizemos outras 3 lives sobre o frankincense, o peppermint e a melaleuca, estão lá no YouTube, e hoje a gente vai falar do balance. Para esse bate-papo de hoje, a gente tem uma convidada especial, que é Fernanda Majeste, que é uma empreendedora, uma mulher também apaixonada pela aromaterapia, assim como nós, uma aromaterapeuta em formação, estudante de aromaterapia. Bem, o balance, ele é um blend, é uma mistura de óleos. São 6 óleos que já vêm diluídos no óleo de coco. Quais óleos? O spruce, o wood, o frankincense, a camomila azul, que é também conhecido como camomila alemã, o tanaceto azul, conhecido como camomila marroquina, e o osmanthus. Esses 6 óleos, eles têm muitas características em comum. Quais elas as mais importantes em comum entre eles? Todos eles têm uma ação sobre o sistema nervoso, que eles acalmam o sistema nervoso, agem na ansiedade, uns mais e outros menos, mas todos eles têm ação no sistema nervoso e também ação sobre a pele, que são os sistemas que têm origem embriológica em comum. Então, em geral, quando você acalma o sistema nervoso, você também tem uma acalma a pele. Todos eles, separadamente, podem ser indicados para tratamento de eczemas, por exemplo, na pele. E todos eles têm ação anti-inflamatória. Agora, nas particularidades de cada um, o spruce e o ruud, eles têm ação, ajudam no controle da pressão arterial. O spruce, mais especificamente, ele equilibra a suprarrenal, equilibrando o hormônio do estresse, que pode agravar uma hipertensão, por exemplo. O frankincense, a gente já fez uma live sobre ele, que está lá no YouTube. Ele é um óleo que reduz a ansiedade, reduz a frequência respiratória, aquela coisa que às vezes dá quando você tem um síndrome do pânico, por exemplo, e ele é uma resina. E assim, ele traz centramento. Como a maioria dos óleos do Balance, ele traz centramento. E por isso é um óleo muito conhecido por um bom efeito no uso para meditação. Na pele, ele traz vitalidade para a pele. Outros 2 óleos, a camomila azul, camomila alemã, e o tanaceto azul, são ricos em camazuleno. O camazuleno é um potente antialérgico. A camomila azul também tem o alfa-bisabolol, mas o camazuleno é uma substância que não está no óleo a princípio, na planta. Ele surge durante a destilação do óleo essencial. É uma substância de cor azul que dá a cor azul ao balance por causa desses 2 óleos. O tanaceto azul, ele é da origem marroquina. E ele não é uma camomila, mas ele é tão parecido na cor e nas propriedades que ele é conhecido como camomila marroquina. Então, eles 2 têm as propriedades na questão emocional, são bons para as questões de traumas de infância, conflitos emocionais, rigidez. Então, são óleos muito semelhantes nesse sentido. O último óleo seria o osmanthus. O osmanthus, ele é um óleo conhecido como flor do imperador, ele traz alegria, ele reduz o estresse, então ele é muito bom no tratamento de pessoas com depressão, por exemplo. E ele também está muito ligado ao luto, assim como o spruce. O spruce, inclusive, é um óleo que os ameríndios usam nesses momentos de luto para lidar com a morte. São 2 óleos, então, muito bons para momentos de mudança na vida, sejam elas boas ou não, seja uma mudança de emprego, uma perda de emprego, ou perda de um ente querido,
ou alguma limitação, ou coisas, desafios bons mesmo, mas que têm dificuldade de enfrentamento. O osmanthus também tem uma ação neurológica, ele protege o sistema nervoso por ação antioxidante, e ele age assim como o spruce na bulimia, na compulsão por comida. Aí ele regula os neuropeptídeos lá no hipotálamo, lá no sistema nervoso central. Então, assim, são muitas propriedades, todas elas se assemelham de certa forma, mas cada um tem uma particularidade importante. Então, com todos esses óleos, temos muitas indicações. E aí a gente queria saber das meninas quais são as experiências práticas que elas têm com esses óleos, sejam com elas mesmas ou com o cliente. Então, vamos começar pela nossa convidada de hoje, Fernanda Majeste. Fernanda, conta para a gente, você tem experiência pessoal ou de algum cliente para dizer sobre o uso do Balance para a gente? Oi, gente, boa noite. Primeiro, eu quero falar que é um prazer, né, estar aqui com vocês hoje, estar com esse grupo que tem feito um trabalho que eu admiro muito. Então, quando a gente admira, né, fica até mais fácil. Eu vou contar a minha experiência pessoal. Eu tenho experiências de alguns clientes, mas eu vou contar a minha experiência, né? E depois que eu descobri tudo isso que o Balance tem dentro, né, dentro desse vidrinho aqui, eu comecei a entender tudo que aconteceu comigo, né, há alguns meses atrás. Quando começou a pandemia, eu passei por um processo de voltar a ficar mais deprimida, de ficar, né, eu trabalho por conta própria, eu sou uma empreendedora, e querendo ou não, quando as coisas começam a ficar difíceis, é, a gente sente, né? E eu senti muito. E quando foi no mês de abril, um mês depois da pandemia, eu já não estava muito bem, eu tinha passado um mês bem complicado, e aí eu estava num sábado na minha casa, meu esposo trabalhando, e eu estava numa crise de ansiedade e muito pesada, já não estava bem há alguns dias, e na live era Duda e Rubinho, e tinha uma convidada que estava falando. E eu perguntei, naquele momento ali, porque eu não sabia ainda, né, qual óleo usar. A gente sabe que a gente tem outros óleos, mas eu queria uma coisa direcionada para aquele momento. E ela falou comigo do Balance. E foi a minha primeira grande experiência com Balance, porque o que aconteceu? Eu peguei e foi muito rápido. Eu tive uma resposta muito rápida. Naquela noite eu consegui dormir, todo aquele apertamento que eu estava no peito, aquela falta de ar, aquela sensação que a casa ia me engolir. Eu sempre falo isso, que a minha casa ficava pequena e a vontade que eu tinha era de ir para o terreiro, era de buscar o ar. Aquilo ali foi tirado com a mão. E ali eu comecei a ter certeza que eu estava no caminho certo, com os óleos essenciais. E aí eu comecei a usar o Balance com uma frequência grande para não deixar essas crises voltarem, né? E a gente está nessa pandemia aí até hoje, quando foi agora em janeiro, no começo de janeiro, os motivos, né? A gente sabe que os motivos são muitos que podem desencadear uma crise de ansiedade. Eu acordei às 3:30 da manhã, isso na primeira semana de janeiro agora, de 2021. E eu acordei exatamente como com uma crise enorme. Eu tinha dormido bem, e eu acordei com aquela fadiga, parecendo que não tinha ar. E aí eu comecei a respirar muito, e era 3:30 da manhã, e eu sentei no meu sofá e falei assim: hoje você sabe o que você vai usar. E aí eu peguei o Balance, eu inalei o Balance ali, fiz aquele momento mesmo, né, de meditação, de busca, né, porque ali a gente faz a nossa oração também, né, pede a Deus para poder nos ajudar e nos orientar. E usei o Balance, e eu deitei na minha cama e eu dormi. E aí eu falei assim, meu Deus. Quando eu acordei, eu falei, meu Deus, o que é isso? Esse Balance realmente ele me surpreende. E então assim, os testemunhos são muitos, né? A gente tem testemunho, tem pessoas aqui também na sala, cliente que também já teve essas experiências. Então, depois que eu entendi, né, igual a doutora Renata falou aí, tudo que ele faz para a pele, individualmente, o que cada um faz para essas, né, nesse momento de ansiedade, aí você começa a entender e valorizar cada dia mais, né, o seu vidrinho. A do Terra, ela tem um carinho muito grande, né, com a gente, quando ela faz uma sinergia. Eu acho que eles não colocam só óleo, colocam um pouquinho de amor ali também, e a gente consegue sentir isso, esse cuidado.
Então, assim, a minha experiência com o balance é só love mesmo. Eu não fico sem, o meu anda comigo, porque eu não sei se eu posso ter uma crise de ansiedade hoje, amanhã. Eu não quero ter, mas se eu tiver, eu tenho balance. Maravilhoso, hein, Fernanda? Realmente ele tem uma indicação importantíssima em síndrome do pânico, né? Ele tem uma resposta muito boa, pode ser usado também com cítricos, combina com cítricos, né? Para quem tem depressão, por exemplo, para essas questões emocionais é importante. E a Verônica, nossa amiga aí, também tem uma experiência importante para contar, né, Vê? Sobre a sua família, o uso do balance aí. Conta pra gente. Oi, sim. Fui buscar um carregador, o celular está acabando aqui. Então, eu sou mãe do Francisco, de 9 anos, ele está no espectro autista, e o Balance é um dos que eu uso no meu dia a dia, porque a gente, não só nele, né, porque o Balance traz essa calma, né, quando a criança está muito agitada, ou até um aterramento, assim, quando ela está desligada ou desorganizada, e aí, não só usando no meu filho, quanto usando em mim. Eu uso como perfume quando eu me sinto, assim, né, angustiada, nervosa ou com alguma ansiedade, eu uso como perfume, assim, gosto nas têmporas, passo aqui para ele ficar cheirando e na nuca, e faço isso algumas vezes ao dia, e é um óleo que me ajudou muito, me ajuda no dia a dia, nesses momentos de, né, que você está meio, você entra numa vibração meio agitada, meio ansiosa e às vezes com uma irritação ali com o seu dia a dia. Muita gente está vivendo o que eu já vivo há 9 anos. Eu estou em casa com 2 filhos, eu tenho a Rosa também, de 5 anos. E então é um óleo, um bom parceiro para esses momentos, para trazer essa calma, esse equilíbrio, né, controlar esses pensamentos, às vezes, né, que a gente fica com excesso de pensamentos, com uma agitação, então eu gosto muito. E ele tem um aroma suave, os óleos essenciais são muito fortes, geralmente uma gotinha, né, no início as pessoas, né, podem estranhar, assim, e o Balance já traz uma calma só de abrir o vidrinho, porque ele é bem suave, ele é bem... a mim traz essa calma, assim. Ele é um blend que chama de aterrador, né? Também, eu estava lendo que ele também ajuda a você a se enraizar e com isso você, né, mais centrada, você ir em busca dos seus objetivos. E eu acho que ele me ajudou nisso também, né? De não só ser mãe, como agora, né, tá na doTERRA, tá estudando, ter esse foco para ajudar outras pessoas também a viver a experiência dos óleos essenciais. É isso. Você vê que nós temos clientes, inclusive, que como a Verônica tem um filho no espectro autista e que achavam que só podiam usar com o filho. Mas quando você tem um filho, seja no espectro autista ou não, isso te demanda uma atenção, a criança te demanda isso, né? Isso é desgastante por vezes, isso a gente tem que lidar com casamento, com casa, com trabalho, com questões financeiras, com questões de pandemia, e aí a gente tem que lidar com as crianças. E aí, às vezes, a mãe tem um filho no espectro autista, acha que vai usar só com o filho. Mas não, você precisa também trazer para a sua realidade, para o seu centramento, você vê as suas peculiaridades também, não só do outro, se cuidar para cuidar do outro, né? E falando em cuidados do outro, Jeane, que é uma fisioterapeuta neurofuncional, deve ter também uma experiência aí, né, Gê? Pelas questões neurológicas, que o Balance é um óleo, é um blend, uma mistura indicada para as questões neurológicas, visto que tem frankincense, tem o osmanthus, que faz proteção neurológica também. Você tem casos, se você usa na sua clínica, como você faz, Gê? Eu uso bastante o Balance, né? Até porque, assim, quando meu paciente chega,
eu penso assim, como ele está chegando, como ele se apresenta emocionalmente, né? Não é só ou a síndrome, ou alguma alteração neurológica que ele vem trazendo, ou algum outro sintoma, né? Como ele chega emocionalmente. E, principalmente, é um período que as pessoas chegam com muitas tensões, com muitas preocupações, e, logicamente, a gente sabe que essas emoções, elas podem se somatizarem, né? Elas podem se manifestar fisicamente. Então, eu não penso só no balance como o emocional, né? Equilíbrio emocional. A gente tem vários efeitos, né? Principalmente nessa parte de neuro, onde ele tem essa ação neuroprotetora, antioxidante, e tem vários casos, assim, que eu uso, né, principalmente, tipo, tem um mal de Parkinson, ele tem uma resposta bem positiva, né? O mal de Parkinson, a gente sabe, assim, que tem uma deficiência da dopamina, né, que é uma substância que, com a sua falta, isso pode gerar alterações, né, como ansiedade, depressão, né? E o Parkinson, ele traz também outros sintomas. Nessa questão da ansiedade e dessa agitação, nessa depressão, o balance vai funcionar super bem, porque ele acalma, né? E aí eu percebo no físico como isso responde. No caso do Parkinson, ele tem um aumento tem uma alteração do tônus, né? Do tônus muscular. Então, o balance ele ajuda a acalmar essa resposta tônica, então a musculatura relaxa. E a gente tem vários outros benefícios em relação a isso, né? A rigidez que vem com o Parkinson. Então, o balance ajuda a equilibrar muito, não somente nesse caso, mas também outros. Casos de paralisia cerebral, geralmente eu atendo crianças com paralisia cerebral, tem outros casos também, mas essas crianças eu vejo uma resposta muito rápida. Eu passo um pouquinho, higienizo as mãos, passo uma gotinha nas mãos e aproximo para que elas façam essa inalação. E uso também uma gotinha diluída com óleo de coco no local onde tem um aumento desse tônus muscular. Então, há uma melhora, antes de fazer os alongamentos, eu tenho uma resposta significativa dessa musculatura que se relaxa, né? Outras questões também, né? Atendo também a parte de massoterapia, e o balance eu uso também para drenagem, além de outros óleos que eu tenho usado, tipo aromatouch. O balance ele ajuda também porque ele tem uma ação circulatória, além dessas várias. Então, a experiência que eu tenho com o balance é fantástica, né? É um dos óleos que eu uso com muita frequência. É interessante essa questão muscular, porque além dela agir na ansiedade, além de agir na musculatura, relaxando fisicamente mesmo essa musculatura, também vai agir na ansiedade. Então, a percepção da dor da pessoa também, que tem uma contratura muscular, por exemplo, também é melhorada, né? Você melhora como um todo isso, né? E você, Fernanda Conserva, o que tem para contar para a gente, para além das questões emocionais, como a gente pode usar o balance, aproveitá-lo mais? Ligar meu som. Eu já tinha tido uma experiência muito boa com uma cliente e ontem eu tive outra comigo. Então, eu estou mais apaixonada ainda com ele. Vou começar pela minha cliente. Ela teve um pico hipertensivo, estava se sentindo mal, mas nada parecido com aquelas coisas características que a gente sente quando está com a pressão mais elevada. E ela não estava desconfiando, tipo, ela mediu a pressão por um acaso e descobriu que ela estava com 19/11 de pressão. E aí foi tipo assim, vamos para o médico, mas ela, até chegar ao médico, ela queria fazer alguma coisa. E o único óleo que tinha dentro da bolsa, que ela não sabia se tinha alguma coisa a ver com a pressão, para baixar, diminuir a pressão ou não, era o Balance. Os outros ela tinha certeza que não tinha nada a ver. E ela inalou esse Balance. Da hora que ela inalou o Balance até a hora que ela conseguiu ser atendida no hospital, porque 19/11 é uma pressão, né, perigosa, não pode ficar em hipótese nenhuma, deram mais ou menos entre meia hora e 40 minutos, e ela já chegou no hospital com a pressão a 16. Então, quer dizer, ela saiu daquele risco eminente que ela continuou com a pressão alta,
mas ela saiu do risco eminente, não precisou ficar internada, ficou na observação, até para dar uma baixadinha a mais, né, porque estava precisando, mas ela conseguiu dar essa estabilizada, que foi super importante, porque se ela chega no hospital, primeiro que podia, um risco de AVC, alguma coisa assim, é super importante no caso desse, né, e se ela chegasse no hospital com pressão tão alta, com certeza o procedimento teria sido outro. E assim, ela não sabia que tinha isso no balance, esse poder de trazer essa pressão para o lugar certo dela. E outra coisa foi comigo. A gente já tinha escutado falar que o balance no pós-barba é legal, tem gente que passa o balance antes da maquiagem, para meio que, como um prime mesmo, para preparar a pele para maquiagem e tal. E ontem eu fiz um microagulhamento. Ontem de manhã eu fui na dermatologista, fiz um microagulhamento, e aí depois desse estudo todo sobre o balance, falando de acalmar a pele e tal, eu falei, eu vou usar esse trem. E aí ontem à noite eu passei o balance, não podia ter passado nada, a médica falou para não passar nada, me deu uma pomada de corticoide para passar, eu falei, não, eu vou de balance. E passei, achei super interessante, que ele já vem diluído em óleo de coco, né? A gente não precisa diluir, então ele já foi direto do vidrinho. Passei ontem à noite e passei hoje de manhã. Essa é a minha pele com um dia depois do microagulhamento. Eu nunca tinha ficado desse jeito. Então, assim, óbvio, minha pele está escura. Eu estava até segurando o queixo aqui, vi a diferença da mão para o bochecha, a cor. Ela ainda está escura, mas ela não está assim, nada parecida com uma pele que tem um dia que fez microagulhamento. E quando a gente começou a querer falar sobre o balance, a gente pensou assim, nossa, mas tem tão pouca coisa para falar sobre o balance, vamos colocar mais um óleo no meio e tal, porque a gente achou que não ia dar 20 minutos de live. E aí a gente viu que a gente realmente estava estudando pouco. Que a gente precisa dar um pouquinho a mais dos óleos que a gente tem em casa para a gente conseguir aproveitá-los da melhor forma possível. E já estamos a 22 minutos. Tá vendo? Estamos falando muitas coisas, né? E encolhemos o que tínhamos para falar para não estourar o tempo. Verdade. Mas, chamando atenção para o que você falou, Fernanda, importante, sua cliente teve um pico hipertensivo importante, muito perigoso mesmo, ela usou o balance, ela sentiu melhor, mas ela não deixou de procurar o atendimento médico. Sim. Não é trocar o tratamento antihipertensivo pelo balance. O balance é um suporte, é uma medicina integrativa, para você fazer junto com o que você está fazendo. E aí, junto do seu médico, se for o caso de reduzir a medicação, ok, mas isso é feito dentro do consultório médico. Mas é uma ferramenta que a gente usa dentro de casa para ajudar até que você chegue ao médico, por exemplo. É interessantíssimo esse caso aí que você teve para contar. E aí, conta o que a gente tem para a próxima semana. Pois é, gente, para a próxima semana nós temos um outro blend que todo mundo é assim, apaixonado com ele. Semana que vem, terça-feira, às 7 horas, a gente vai falar um pouquinho sobre o Zengest. E a gente espera vocês, todas e todos, mais uma vez com a gente. Se vocês tiverem alguma coisinha que vocês queiram saber já a respeito do Zengest, pode mandar para a gente em qualquer um desses Instagrams ou lá no YouTube mesmo, que a gente já vai preparar uma respostinha para vocês. Tá bom? Beijinho, muito obrigada, fiquem com Deus.